Capítulo 3. Quem é sua inspiração? Ao longo da nossa vida, mesmo indiretamente, nos espelhamos em algumas pessoas. Toda criança observa as atitudes de alguém próximo e as imita. Por exemplo, muitos de nós tentamos imitar nosso pai ou nossa mãe em algo que eles fazem. Isso é muito comum, pois se não sabemos fazer alguma coisa, mas vemos alguém fazer, é provável que tentemos executá-la de maneira semelhante. Podemos entender que somos inspirados por outras pessoas desde a nossa infância. Muitos veem seu pai como um herói, como o homem mais forte do mundo, o mais corajoso. Muitas garotas olham para sua mãe e a vê como uma mulher incomparável, ansiando ser exatamente como ela é quando crescerem. Por isso é provável que você conheça um filho que caminha igual ao pai ou uma filha que se veste como a mãe. Porém, quando atingimos nossa adolescência, muitas vezes nossa fonte de inspiração muda. Em alguns adolescentes, a inspiração se torna um artista famoso ou um gênio na profissão que eles sonham exercer. De um jeito ou de outro, sempre teremos quem nos motiva, mesmo que aquela pessoa nem saiba que a gente exista. Claro que não podemos generalizar essa mudança. Ainda existem aqueles que, mesmo crescendo, têm seus pais como o maior exemplo de vida. Tomando como base o título deste capítulo, lhe pergunto: quem é sua inspiração? Vamos um pouco mais longe? Faça uma pequena viagem e tente lembrar quem já foi sua inspiração um dia. Independente de quantos anos você tem hoje, creio que a sua memória ainda funciona para isso. Consegue lembrar quem era sua inspiração quando criança? Você queria ser como quem quando crescesse? E quando ficou mais velho, sua fonte de inspiração mudou ou ainda era a mesma pessoa? E hoje, em quem você mais se espelha na vida? Talvez você me venha com a resposta de que ninguém te inspira, mas tenho certeza que isso não é verdade. Todos nós somos incentivados por atitudes de alguma pessoa. Quando não é uma que está ao nosso lado, convivendo conosco, é alguma que ouvimos falar de sua história e isso nos inspirou, mesmo ela sendo distante. Talvez seja alguém que já faleceu, mas deixou um legado tão grande que até hoje estimula pessoas a o imitarem. Trecho em destaque: todos nós um dia nos espelhamos em alguém. Agora sim, creio que lhe convenci que você já teve e ou tem quem te inspira. Alguém que você se identifica e se espelha. Mas tenho outra pergunta. Prometo que já estou terminando os questionamentos. Por que você se inspira nele ou nela? O que ele ou ela tem que te incentiva ou que te faz querer ser exatamente como o mesmo ou a mesma? Talvez as primeiras perguntas foram fáceis de serem respondidas, mas talvez nunca se perguntou o porquê de ser inspirado por aquela pessoa. Se essa pergunta também foi fácil, meus parabéns, você está no caminho certo. Mas se caso você ainda tem dúvidas quanto às respostas, pare um pouco e busque todas. É extremamente necessário termos a definição concreta de quem é nossa inspiração e por que se tornou. Não avance essa leitura sem antes ter as respostas em mente. Caso contrário, ficará perdido quanto ao que vamos conversar posteriormente. E para te ajudar, na hipótese de você ainda não ter encontrado sua inspiração ou não saber o motivo, vou compartilhar minha história e espero que de alguma maneira contribua. Quando eu era bem novo, frequentava uma igreja evangélica com a minha mãe. No auge dos meus 4 anos, ainda nem sabia ler. Ficava encantado ao ver o pastor pregando. Quando voltava para casa, pegava uma Bíblia, fingia que estava lendo e começava a imitar o pastor que eu acabara de ver. Era o máximo tentar ser como ele. Passados alguns anos, comecei a jogar futebol e observando que meu irmão, 5 anos mais velho que eu, gostava de ser goleiro. E adivinha? Lá estava eu no gol. Vi ele agarrando e achei tão irado que quis fazê-lo também. Os anos foram passando e a cada época minha fonte de inspiração era alterada. Quando o desejo de ser jogador de futebol começou a arder em meu coração, tomei um jogador famoso como incentivo. Quando aprendi a tocar violão, procurei um grande músico no qual eu me identificasse, e assim fui. Até que, me aproximando de Jesus, comecei a me espelhar em alguns pregadores que gosto de ouvir, ler ou assistir. E claro, reconheci Jesus como minha maior e suficiente inspiração. E então, perguntas respondidas? Encontrou quem te inspira e a razão dessa inspiração? Vamos prosseguir. É bom sabermos quem nos inspira e qual o motivo para tal feito, para assim analisarmos em que se baseia nossa motivação. De nenhuma maneira conseguiremos alcançar a plenitude da nossa função de inspirar pessoas sem antes olharmos e estudarmos a vida de quem nos inspira.
quero lhe deixar claro que há uma diferença entre ser inspirado por alguém e imitar esse alguém. Posso me inspirar em alguém, mas não sou como aquela pessoa. Eu posso até começar imitando, isso não é errado, mas precisamos ter consciência de que em algum momento minha identidade aparece. Resumindo, preciso ser eu mesmo. Podemos tomar como exemplo um trecho bíblico que irá nos ajudar a compreender essa diferença. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que nesse versículo aos Coríntios, Paulo queria que eles se tornassem exatamente como ele? Sim, pois imitar é isso, significa copiar, reproduzir fielmente, ou pelo menos tentar. Paulo se arrisca em pedir que seus discípulos se tornem igualmente como ele, para que finalmente vivessem como verdadeiros servos de Cristo. O apóstolo tinha certeza de que estava vivendo corretamente, imitando ao seu e nosso grande mestre Jesus. Mas nascemos para imitar uns aos outros? De forma alguma. Paulo só precisou chegar a esse extremo devido à impossibilidade de inspirar o povo. Seus costumes eram tão pecaminosos que não havia uma maneira de incentivá-los para que mudassem o comportamento. Mas não fomos criados para isso. Como citei anteriormente, precisamos ser nós mesmos. Fomos formados por Deus para vivermos nosso próprio chamado. Podemos começar imitando, mas em algum momento nossa identidade vem à tona. Aqueles irmãos de Corinto começariam imitando até entenderem como deveriam viver, e assim não precisariam mais imitar Paulo, pois já teriam compreendido seu estilo ideal de vida como verdadeiros cristãos. Cada um de nós nasceu para um propósito, nunca poderemos ser como outra pessoa a nossa vida toda. Não foi para isso que nascemos. Se nos tornarmos somente imitadores daqueles que nos inspiram, entramos em um comodismo e anulamos nossa verdadeira função nesta terra. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Deus nos formou do jeito que Ele mesmo planejou. Não há necessidade alguma de precisarmos ser como os outros. Cada um foi criado para algo singular. E ainda somos cobrados quanto ao que nascemos para ser. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Aqui somos exortados a cumprir nosso chamado e nossa eleição. Se vários tivessem o mesmo chamado, algo daria errado, pois todos nós somos membros de um corpo no qual Cristo é o cabeça. Se um membro faz a função do outro, algo ficará faltando naquele corpo e o plano falhará. Cada um de nós fomos criados para cumprir o propósito que o Senhor nos destinou. Nunca seremos exatamente como os outros. Se assim fizermos, iremos contra a vontade de Deus. Trecho em destaque: viver imitando anula nossa função na terra. Por outro lado, ser inspirado por alguém é se espelhar, ser incentivado por ele. Seu significado, segundo o dicionário, é ter como modelo a ser seguido. Isso quer dizer não como um imitador, mas como um admirador, o tomando como exemplo, porém nunca deixando de ser você mesmo. Os discípulos de Jesus fizeram isso. Atos capítulo 4, versículo 13. Observando a coragem de Pedro e de João, e tendo notado que eram homens simples e iletrados, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Repare que ninguém confundia os discípulos com Jesus. Eles não faziam exatamente do mesmo jeito. Eles tomaram o exemplo e as obras de Cristo e as fizeram do jeito próprio, da maneira como foram capacitados e treinados. Eles haviam sido inspirados por Jesus e todos repararam nisso. Foi algo notório. Se espelharam também quando o assunto é a oração. Vejamos. Marcos capítulo 6, versículo 46. Tendo-o despedido, Jesus subiu a um monte para orar. Atos 3, versículo 1. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. Enquanto esteve na terra em forma humana, Jesus viveu o seu ministério e o deixou como modelo a ser seguido. E os discípulos aprenderam isso e trataram de praticar sem perda de tempo. Jesus orava constantemente e, mesmo não estando mais presente fisicamente, Pedro e João seguiam o seu exemplo. Isso é inspirar, isso é ser inspirado. Na caminhada e no ministério dos apóstolos de Cristo,
podemos perceber que o início foi de imitação, mas não o tempo todo. Vamos analisar o princípio de tudo quando foram chamados. Mateus, capítulo 9, versículo 9. Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe: Siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. João, capítulo 1, versículo 43. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: Siga-me. Aqueles discípulos não tinham ideia do que deveriam fazer. Nunca tinham convivido com Jesus, não sabiam nada acerca do reino de Deus. Portanto, é óbvio que saíram fazendo tudo o que Jesus fazia, ou pelo menos o que eram capazes de fazer. Para onde o mestre ia, eles iam atrás, aprendendo a cada dia, imitando sua fonte de inspiração, até que chegou o momento que isso não foi mais necessário. Pela primeira vez, os apóstolos saem para uma missão sem a companhia de Jesus. Mateus, capítulo 10, versículos do 5 ao 8. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: Não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, pregue esta mensagem: O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Depois de um tempo de aprendizado, os discípulos não precisavam mais imitar, eles já podiam colocar em prática tudo o que tinham visto até ali, acompanhando Jesus. Tudo o que Jesus lhes ordena a fazer nesse primeiro envio, ele já vinha fazendo na companhia deles. Os discípulos tomaram tudo isso como um aprendizado e ficaram prontos para reproduzirem, mesmo sem Jesus por perto. Começaram imitando, depois passaram a ser inspirados por ele. Voltando para a nossa realidade, quero te levar a uma breve reflexão. A pessoa que te inspira realmente tem hábitos saudáveis que te edificam? Suas atitudes seguem os princípios estabelecidos por Deus e te fazem igualmente seguir também? Parecem ser perguntas simples, até porque pensamos que ninguém se espelharia em alguém que faz coisas erradas. Mas é aí que nos enganamos. Acredite se quiser, algumas pessoas se motivam tanto em alguém que, mesmo quando esse alguém falha, ela continua se inspirando, chegando a cometer os mesmos erros de quem a inspira. Também existem aqueles que se inspiram em alguém que, na maioria das vezes, faz coisas erradas. Eles observam todos esses erros para não cometê-lo. Um método um tanto quanto estranho de se inspirar, mas é válido desde que não se repita essas falhas. Trecho em destaque: Se nossa vida não for para glorificar ao Senhor, estamos no caminho errado. É importante pensar nisso, pois às vezes podemos admirar alguém pela sua força de vontade, determinação ou sua maneira de alcançar seus sonhos, mas seus feitos não se dão por seguir os princípios estabelecidos por Deus. Sabemos que todo ato cometido fora dos mandamentos de Deus nos afasta dele e do seu perfeito plano de salvação para a nossa vida. Não é porque obtenho uma vida de vitórias que estou da maneira que Deus se agrada. Muitas vezes sim, mas pode ser que queiramos agir como aquele no qual nos espelhamos para alcançarmos nossos objetivos, mas suas conquistas não estão dando glórias a Deus como convém, e se nossa vida não for para glorificar ao Senhor, estamos no caminho errado. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Quando pensamos que vitórias é sinal de aprovação de Deus, nos enganamos diversas vezes. Podemos estar conquistando coisas e ao mesmo tempo nos distanciando dele. A Bíblia nos ensina isso. Abacuque, capítulo 1, versículos 6 ao 9. Eis que estou conduzindo os babilônios, essa nação cruel, impetuosa e violenta, que marcha sobre a largura da terra, a fim de se apoderar de habitações que não lhes pertencem. É, pois, uma nação apavorante e temível, que faz justiça com as próprias mãos, e todo o seu juízo e leis vêm dela mesma. Os seus cavalos de guerra são mais rápidos que leopardos, e mais ariscos e ligeiros que lobos ao pôr do sol. Os seus cavaleiros espalham-se por toda a parte. Eles vêm de muito longe. Voam como uma águia faminta que se apressa em devorar. Eles todos vêm determinados a massacrar. Suas hordas avançam como o vento do deserto, fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. No início do livro escrito pelo profeta Abacuque, ele se mostra confuso com a situação que seu país está vivendo. Por ser a nação escolhida por Deus, não era esperado tamanha dificuldade. Então o profeta decide
colocar o Senhor na parede, perguntando o porquê daquele cenário e exigindo uma resposta imediata. Deus, por sua vez, responde o que acabamos de ler. Para espanto e desespero de Abacuque, a resposta de Deus é bem diferente do que ele esperava. Deus o avisa que o exército inimigo dominaria ainda mais os israelitas e que tudo aquilo era sua permissão. Vou te deixar curioso ou curiosa, sugiro que leia o livro inteiro de Abacuque para entender como foi o desfecho dessa história. Trecho em destaque: vitórias não são sinais da aprovação de Deus. Podemos perceber que esse fato que uma nação pecaminosa, perversa e inimiga do povo de Deus estava triunfando. Havia vitória para a Babilônia. E eles mereciam? Jamais. Era um exército de Satanás fazendo todo tipo de mal, mas com a permissão de Deus. E isso nos deixa claro que vitória não é sinônimo de aprovação de Deus. Não se engane. Mas em que se baseia sua inspiração? O que te chama a atenção em alguém para que ele se torne uma pessoa admirável para você? Fique atento. Antes de qualquer coisa, não permita que essa pessoa se torne um ídolo em sua vida, ou seja, idolatrá-la por seus feitos ou amá-la como se fosse perfeita. Isso é extremamente abominável aos olhos do Senhor. Existem características básicas que uma pessoa inspiradora e admirável precisa ter. Entraremos nesse assunto mais à frente. Antes disso, quero que você analise mais uma vez a vida de quem te inspira. Avalie se as atitudes que ela tem agradam a Deus. A vida dela está de acordo com o padrão de uma pessoa cristã, aprovada e salva por Jesus. É de imensa importância termos certeza disso, pois se tomamos para nós um exemplo errado de alguém, estamos caminhando para a mesma condenação que ela, e isso não pode acontecer. Se está acontecendo, a partir de hoje não acontecerá mais, pois Deus está abrindo nossos olhos para a realidade. Vamos analisar dois exemplos bíblicos, um negativo e um positivo. Atos, capítulo 5, versículos do 1 ao 10. Entre mentes, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade, mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si, tendo conhecimento disso também sua esposa. Ele levou a parte restante e a depositou aos pés dos apóstolos. Então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitistes que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo, para que ficasses com parte do valor do terreno? Mantendo-o contigo, porventura não continuaria teu? E vendido, não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudestes permitir que tais ideias dominassem tua vontade? Ao ouvir essa admoestação, Ananias caiu morto. Então um grande temor tomou conta de todos os que souberam do que havia acontecido. E alguns jovens tomaram a iniciativa de cobri-lo, carregaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua esposa sem saber o que havia se passado. E Pedro a questionou: Dize-me, vendestes por este preço aquelas terras? Ela confirmou: Sim, por este preço. Então Pedro a repreendeu: Por que vós entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis que estão aí à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Então aqueles jovens entraram e encontraram morta. Levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. Essa é a primeira história assustadora da igreja. Ninguém sabia o quanto era sério o compromisso que se fazia com Deus, até que viram Ananias e Safira serem mortos instantaneamente quando mentiram ao Espírito Santo. E podemos reparar no texto que a ideia vem de Ananias. Inicia-se nele o plano maligno de mentir aos apóstolos acerca do preço da propriedade vendida, e sua esposa Safira o acompanha na mentira. Safira é totalmente influenciada pelo pecado de seu marido e peca junto com ele, colhendo a mesma consequência mortal. Safira não tomou decisão nenhuma, ela somente seguiu Ananias. Ela foi motivada pelo ato pecaminoso dele. Este foi um exemplo negativo de influência, onde os dois perderam a vida. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 8. Elias, tomando seu manto, enrolou-o, bateu com ele nas águas do rio Jordão e elas se separaram, formando um caminho por onde os dois passaram em terra seca. Segundo Reis, capítulo 2, versículos 13 e 14. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou à margem do rio Jordão. Lá chegando, bateu nas águas com o manto e gritou: Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando bateu nas águas, elas se separaram, formando um caminho por onde Eliseu passou a seco para a outra margem.
Este é um exemplo positivo. Eliseu, discípulo e sucessor de Elias, fez conforme viu seu mestre fazer minutos antes. Eliseu se espelhou em Elias. Se ele não o vê fazendo aquilo, provavelmente nunca teria tentado. Se Elias deixa um outro tipo de exemplo, talvez um negativo, Eliseu não teria uma experiência de atravessar o Rio Jordão. Há ainda outro tipo de exemplo a ser tomado, aquele que tomamos base a vida de alguém que de certa forma foi ou é uma influência para nós, mas que deu exemplos negativos. Nesse caso, analisamos seus erros para não os cometê-los. Veja, 2 Crônicas, capítulo 26, versículos 16, 20 e 21. Contudo, assim que começou a vangloriar-se de suas conquistas e do seu poder, seu coração se encheu de orgulho e soberba. Essa atitude o conduziu à queda e ao insucesso. Uzias pecou contra o Senhor seu Deus, pois entrou na casa do Senhor para queimar incenso no altar dos perfumes sagrados. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, logo ao notar que o Senhor o ferira. Sendo assim, Uzias sofreu dessa grave doença de pele até o dia da sua morte, e teve que viver, por ser considerado leproso, numa casa separada, porquanto fora excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. 2 Crônicas, capítulo 27, versículos 2 e 6. Jotão praticou o que era justo e sensato diante dos olhos do Senhor, seguindo a mesma atitude que houve em Uzias seu pai, mas ao contrário deste, não adentrou ao templo do Eterno. O povo, entretanto, prosseguiu em suas ações e obras do mal. Assim, o rei Jotão foi se tornando mais poderoso e respeitado, porquanto dirigia os seus passos segundo o caminho e a verdade do Senhor, seu Deus. Quando estudamos a história dos reis de Israel e das nações vizinhas, vemos que a maioria dos sucessores dos reis que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor continuavam fazendo mal. Eles seguiam da maneira que seu pai agiu. Claro que houve algumas exceções, mas normalmente os filhos herdavam o trono e reinavam de maneira semelhante. Tomavam o pai como exemplo. Mas vimos nesses versículos que não foi assim com Jotão. Seu pai Uzias começou bem o seu reinado, mas permitiu que o orgulho e a soberba o dominasse e se tornou um homem mau que desagradava a Deus e por consequência foi acometido com uma lepra. Tal doença o afastou de tudo e de todos e o acompanhou até sua morte. Mas Jotão não faz como Uzias, não comete o mesmo erro, mesmo se tornando poderoso e respeitado como seu pai fora, não se deixou corromper por nada e permaneceu sendo fiel ao Senhor até sua morte. Infelizmente não foi assim como outros reis, que viram o exemplo negativo do seu pai e fizeram a mesma coisa. Jotão tomou os pontos positivos do reinado de seu pai Uzias e aprendeu com os erros do mesmo, para também não cometê-los. Isso é outro tipo de inspiração, de forma inconsciente, ter alguém errado como modelo para reter aquilo que é positivo e sempre fazer o que é certo. Se nos assemelhamos a essa vida de Jotão, ainda há tempo de tomar os erros de alguém que nos inspira como modelos para não errarmos como ele. Cabe a nós, assim como Jotão, decidir o que fazer. Não dependemos do exemplo dos outros, nem somos refém disso. Não seremos como aquele que nos antecede só porque ele foi daquele jeito. A decisão é nossa. Trecho em destaque. Errou? Continue tentando. Vale a pena. Resumo. Todos um dia se espelham em alguém. É necessário saber quem é nossa inspiração e por que se tornou. Preciso ser eu mesmo. Imitar é reproduzir fielmente. Viver imitando anula nossa função na Terra. Ser inspirado é ser incentivado. Não é porque obtenho uma vida de vitórias que estou da maneira que Deus se agrada. A decisão de inspirar é nossa, independente se os outros decepcionaram. Para refletir, aquele que te inspira te aproxima, te afasta ou te mantém estacionado na sua caminhada em direção a Deus?